Tá gravando? Olha, na verdade, eu tô cagando o que pensam de mim. Nelson, atrás do que os pilotos de Fórmula 1 estão correndo? Atrás da grana, meu amigo. Hã? Atrás da grana. Eu falo a verdade, se eu vejo uma coisa que tá errada, eu falo que tá errado. Você quer o sol. É lógico. Cena quer a chuva. Eu não sou pato. Pra quem se dedica o campeonato? Eu dedico pra mim mesmo, pô. Foi o que eu ganhei, pô. Vou dedicar pra quem, pô? O Mansell também é um idiota veloz, né? Ele perdeu 3 campeonatos, né? Idiota veloz é uma definição. Esse é o cara. Sou amigo do Reginaldo. Quando o Reginaldo fala besteira na televisão, eu picho ele, não tem jeito. Fala besteira, não tem jeito. Você tem que falar, não fala isso não, cara. Aí você me pergunta que tá errado, tá errado por causa disso, isso. Você devia ter pesquisado. Mas já peço aqui minhas sinceras desculpas por ter colocado erroneamente o adjetivo saudoso para Nelson Piquet no vídeo sobre por que não há mulheres na Fórmula 1. Mas foi a palavra que me veio à cabeça para expressar meu carinho pelo cara. Segundo o dicionário, saudoso é sinônimo de nostálgico, que tem saudade. E eu tenho saudade de ver esse cara pilotando. And Nelson's got round the outside of it. Oh! Big side from Nelson and nearly contact. Mas saudoso está ligado a lembranças de alguém que já partiu. E não é o caso dele, que está só com 73 anos. Ok? Estamos esclarecidos? Muito bem. É isso aí. O que veremos nesse vídeo é um pouco de história e genialidade. Só porque admiro o cara, não quer dizer que eu apoio 100%, tá? Eu já disse, ele pesa a mão em algumas declarações, tanto que foi condenado por racismo em processo movido por Hamilton há alguns anos. Também insinuou que Senna era homossexual, algo que nunca foi provado. Isso que eu nem falei sobre a treta dele com o Galvão Bueno. Mas, se não fosse assim, não estaríamos aqui falando dele, estaríamos descrevendo outra pessoa. Bruto, casca grossa, chato. Ele já foi chamado disso tudo e um pouco mais. Eu tô cagando o que pensam de mim. Tá vendo? Quem se justificaria desse jeito? Só ele. Cada um tem uma característica diferente. Mas, muitas vezes, essas atitudes acabaram suplantando outras que marcaram sua carreira como piloto. Três vezes campeão mundial, numa época em que o talento, habilidade, força, astúcia e inteligência prevaleciam a tecnologia. Não é para qualquer um e vocês sabem muito bem disso. Piquet é um cara difícil, fidelíssimo. Se ele é teu amigo o resto da vida. E outra, o Piquet não tinha a noção do jornalismo, então ele achava que o cara que fosse entrevistá-lo não devia perguntar: Piquet, você está bem? Você gostou do seu uniforme? O que você achou daquilo? Ele achava que devia perguntar que roda você está usando, que pneu você está usando, que isso, que aquilo. Não era o caso do Brasil. Eu fiz uma entrevista com ele, assim, que ele foi grosseiro, assim, papumba, e foi pro ar, não? E aí ele tinha um monte de amigo aqui no Brasil, né? Tinha um cara, um amigão meu também, chamado Edu Silva Prado, o Chico Rosa. Nisso, vem a corrida seguinte, que era Monza. Eu vou lá na Brabham esperar o Piquet reunido lá com a direção, com o Bernie Eccleston, tudo. Tinha 2 motorhomes e uma fita para ninguém passar, né? Aí o Piquet abre a porta dessa reunião e sai e vem aonde eu tô. E falou assim: Reginaldo, eu tive um feedback lá do Brasil, uns amigos. Os caras me falaram simplesmente o seguinte: falou, olha, esse cara foi aí para fazer um trabalho sério. Então, a partir de hoje, você precisou falar comigo, chega aqui, chega em qualquer lugar, me dá um sinal, eu termino o que eu estiver fazendo lá e vou fazer com você. E nunca mais foi diferente.
Isso eu não sabia, fiquei sabendo pesquisando para construir esse vídeo. Se hoje você vê essa correria nos boxes da Fórmula 1, é por causa dele. Isso mesmo, o pit stop foi idealizado por ele e o engenheiro da equipe que ele corria. Em 1982, ele fez a que foi considerada a primeira parada para troca de pneus e reabastecimento como estratégia de corrida, ok? As paradas que sempre existiram eram só para corrigir problemas. Isso foi no GP da Áustria. Ele já corria pela Brabham e o engenheiro Gordon Murray percebeu que se o carro largasse com menos combustível, ou seja, mais leve, ele conseguiria abrir vantagem e daí, nesse pit stop, colocaria mais combustível, trocaria pneus e permaneceria com vantagem sobre os outros pilotos. E foi o que aconteceu. Engenhosidade que só quem pratica e tem experiência consegue pôr em prática. Agora a história mais legal que descobri também pesquisando, já que ainda não sou expert e sei quase tudo sobre Fórmula 1, que mostra a genialidade de Piquet. Para mim foi o Piquet que foi o piloto que começou a usar a inteligência além do seu talento de pilotar. O Piquet, para vocês terem ideia, ele inventou algumas coisas que são utilizadas até hoje na Fórmula 1. Por exemplo, Piquet foi o primeiro piloto que teve a ideia de aquecer ou de pré-aquecer os pneus de um carro de corrida antes de ir para uma corrida ou para uma classificação. A gente não dá conta, porra, de esquentar a merda de um carro, caralho. Cara, que absurdo é esse, sabe? Aí, fomos comprar um geradorzinho, cobrimos o carro inteirinho e começamos a esquentar o carro 3 antes de alinhar. E ficamos lá na frente do carro, aquele arzinho quente saindo. Falei, graças a Deus, tem um arzinho quente aqui. A gente sentado lá. E isso demorou, sei lá, 2, 3 horas, tudo. O carro chegou lá a seus 30, 40 graus, tudo. O cara fala no microfone, alinhar, eu já de macacão, tudo, você sobe no carro, bota o cinto, pô, e fomos alinhar. Primeira volta eu vim 5 segundos na frente já. Isso que ele corria na Inglaterra, né? A Fórmula 3 inglesa era a categoria mais importante para os pilotos que tinham ambição de chegar à Fórmula 1. E isso dava uma diferença enorme, porque mesmo na Fórmula 3 faz uma diferença muito grande você estar com o pneu frio, principalmente num país como a Inglaterra, onde as temperaturas são extremamente baixas. Então, principalmente nas classificações na largada, o Piquet ia lá e abriu uma distância muito grande em relação aos seus rivais e demorou um certo tempo para as pessoas entenderem o que estava acontecendo. Pedrão, vou falar baixinho, a sorte é essa, que era eu e ele. Vou falar bem baixinho para ninguém escutar. Não era o carro que estava quente, os pneus também estavam quentes. Os pneus também estão a mesma temperatura do carro, tá tudo a 40 graus. Aí sim. Nossa, então vocês desenvolveram o cobertor. Não, meio que sem querer. Não foi cobertor. Aí fizemos dentro do carro. Dentro do caminhão? Dentro do caminhão, um negócio de alumínio, né? Que botava os 2 pneus dianteiros e os 2 traseiros, um fogaréu com foguinho, e aí chegava a 80 graus. Aí o Pedrão comprou uma luva de bombeiro, botou uma camisa normal, para ninguém ver. Tá. Quando falava alinhar o carro, ele ia lá, pegava um pneu, botava. Quando os ingleses acordaram, eu ganhei 14 corridas. Aí falava, você guiava bem? Não, eu era mais perto que os outros, só isso. E vocês acham que a malandragem na Fórmula 1 não existe até hoje? O que muda é que elas são feitas por computador. E na época do Piquet era na raça, na unha, no braço. Tem bastante história que ficou de fora desse vídeo, viu? Mas que virão logo mais em outros. Mas diz aí, ele era ou não um baita piloto? Deixe seu comentário e fortaleça o canal. Comente, compartilhe e curta o Foca Notícias. Até mais!